Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se dispôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eles se anoitecendo, vinha do seu trabalho no campo, um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os montes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, liga meu carro, tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles, e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele, trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou a concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Ao morrer da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até ele revelar. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para o seu lar. Chegando a casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e a enviou por todos os termos de Israel. Cada um a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, fechemos nossos olhos, curvemos nossa fronte e oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor, por não nos deixar encobertos para o horror que é o pecado, para a profundidade da transgressão que nós muitas vezes cometemos contra o Senhor,
e que possamos, Senhor, a cada dia diante da tua presença temer e tremer, que não sejamos enganados pelo nosso coração, pelas propagandas do mundo, pelas artimanhas de Satanás, que esse mundo tem algo melhor a nos conceder do que o Senhor. E que dessa maneira, Senhor, possamos buscar cada vez mais, com mais fervor, a tua palavra, não apenas para tê-la guardada na mente como uma informação, mas que ela venha nos conduzir, como de fato o salmista escreveu, que a tua palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho, que dessa maneira possamos andar segundo a tua palavra, sabendo que não somos imunes ao pecado e que de fato não devemos viver de forma indiferente quanto à transgressão da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, edifica-nos, que nesse quadro tão terrível possamos perceber a tua luz a nos guiar, a nos tirar dessas densas trevas e a nos conduzir à glória do teu nome e exaltação do Senhor. Fortalece-nos, Senhor, edifica-nos e continua a nos conduzir. Nós te oramos assim, Pai Santo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, eu falei de início, que é um roteiro de terror. Acredito que os irmãos perceberam que é uma história muito terrível, É algo muito impactante. Como é que na palavra de Deus existe um caso desse, onde um levita, um homem de uma linhagem separada, de uma linhagem de sacerdotes, ele é capaz, de cometer todos esses erros, andar no pecado de uma forma aberta e parece que está tudo tranquilo. Como o reverendo Antônio falou, como o reverendo Bruno falou, viver no pecado e achando que está tudo bem. E ali uma indiferença terrível à palavra, uma indiferença terrível à transgressão e, como diz um filósofo popular brasileiro, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vivendo assim como se fosse qualquer coisa. E na verdade a gente percebe, irmãos, desde o início a transgressão, porque volte seus olhos para o verso 1. Olha o que nos diz aí as Escrituras. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Nesse primeiro verso, irmãos, a gente já vê um monte de coisas esquisitas, de coisas estranhas. Primeiro, não havia uma liderança, não havia um rei, não havia um padrão. Mas a pergunta é, irmãos, havia ou não havia um padrão? É pergunta, irmãos, pode responder. Havia ou não havia um padrão? Havia, sempre houve e sempre haverá. A questão é, esse padrão estava sendo direcionado, ou melhor, estava sendo levado em consideração? Essa é a grande questão. Porque o padrão existe, a verdade existe, e não precisamos nem adjetivar a verdade. Ela é o que é, o nosso Senhor é o que é. Ah, mas eu não creio, eu creio de outra maneira. Não importa. Não me importa se você crê ou se você deixa de crer, até porque as Escrituras nos falam, irmãos, e é uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos, e é uma coisa que, às vezes, a gente, usando alguns termos, a gente meio que dilui termos. Por exemplo, a Escritura nos fala de fé, e a gente usa fé como sinônimo de crendice, como sinônimo de superstição. A gente fala a respeito da fé islâmica, a gente fala a respeito da fé dos macumbeiros, a gente fala até da fé de satanistas. Mas o que a Escritura nos fala a respeito de fé, irmãos? Fé é dom de Deus, ou não? Paulo não escreve isso lá em Efésios? Que estávamos mortos em delitos e pecados, e depois o Senhor nos concede a salvação por graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, mas é do Senhor. Inclusive a fé, irmãos, é um presente de Deus para as nossas vidas. Ou seja, a palavra, o direcionamento, o padrão está posto e não tem quem possa derrubá-lo. A questão é, temos visto esse padrão, temos levado isso em consideração e temos procurado obedecer? Ou continuamos em rebeldia aberta, escancarada, como aconteceu inicialmente com nossa mãe, onde ali ela ouvindo uma conversa,
Ela viu o fruto, ela se agradou do fruto e aí abertamente desobedeceu ao Senhor. Ela não ouviu, como a gente viu, como a gente percebeu sábado pela noite. Ela não ouviu a voz do Criador no pacto, mas aquele que deveria transmiti-la com fidelidade. E pelo jeito não foi o que aconteceu. Pois ela, ao invés de seguir o padrão, assim como esse levita, desviou-se do padrão, desviou-se do caminho. E tanto é, irmãos, que a gente vê aí que esse homem separado, o que ele faz? Ele é um levita. Ele tem ali obrigações, ele tem direcionamentos. Mas o que ele está fazendo? O que o texto nos diz aí que ele está fazendo? Peregrinando, perambulando, andando. E aqui, irmãos, quando a gente vê nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Parece que é o local perto um do outro. Mas não é. Ele estava realmente como um ambulante. Ele tinha o desígnio de servir ao Senhor. Ah, pastor, mas nem todo levita era sacerdote, mas todo levita tinha esse direcionamento de servir a Deus, no templo, onde quer que ele estivesse. Esse está peregrinando, está andando. E aí, no finalzinho do verso, nos diz que ele toma uma concubina. E aqui tenhamos o cuidado, irmãos, também de não ir além do que a Escritura nos fala. Concubina não era simplesmente ali uma mulher da vida, ele tomou e ali, não. Era, de certa forma, uma esposa, mas não era esposa mesmo. Era um relacionamento abaixo. Era um relacionamento sem honra. Era como, por exemplo, ontem, o reverendo Antônio trouxe a figura de Diná, quando ela, de certa forma, foi vista como uma mercadoria, como uma possessão, como algo de posse daquele que ali estava tentando negociar uma pessoa. É o que acontece com essa mulher. Esse homem é como se ele tivesse comprado ela. Não é uma esposa, né? Na cabeça dele, na cultura, é uma coisa que ali ele toma posse. Muitas vezes simplesmente para ali usufruir, fazer das suas vontades ali, né? Fugir das suas necessidades, né? Colocando isso como se fosse simplesmente necessidade fisiológica, mas não é. Então a gente percebe, irmãos, nesse início, nesse primeiro verso, todo um quadro já de plena desobediência, rebeldia, devassidão, perdição. Mas dá para piorar? Dá para piorar. Porque continua e nos diz, porém ela, a concubina, aquela que era posse, aquela coisa, ela então se aborrece. Como é que uma coisa se aborrece? É porque não é uma coisa, obviamente. Ela se aborrece e torna para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. É interessante como a Escritura coloca, né? Uns dias de 4 meses. Né? Uns dias ali de meia semana, 3 dias, 4 meses. Nesses 4 meses, cadê o cuidado? Cadê o amparo? Ou seja, é uma cadeia, né? é uma enxurrada de erros, de rebeliões, de enganos. E é isso, irmãos, que o mal produz. Esse é o caminho do mal. E sempre tocando, e sempre afundando, e sempre pervertendo. Então, alguns estudiosos, irmãos, vão trazer essa questão desse aborrecimento dela, e provavelmente ou por conta de maus tratos do homem, ou até levando em consideração, e aqui tem uma ambiguidade, que é uma chave também desse texto, uma ambiguidade dela poder ter ali, já que ela era uma coisa, né? Ela não era considerada por ele, ela o traiu. Mas independente, o erro já está, né, à tona aqui. Se foi ele que a maltratou ou se foi ela que o traiu, ambos já estavam ali nas densas trevas. Já estavam nesse início de filme de terror. E por que filme de terror, irmãos? Porque geralmente roteiros de terror, o básico, o geral, como é? Geralmente é um casal ou um grupo que vão para uma viagem e nessa viagem chegam num local onde coisas estranhas, coisas suspeitas acontecem. E aí vem o gore, e aí vem
toda a dificuldade dos filmes de terror. É basicamente o que a gente percebe aqui. Ou seja, um casal, né, que independente, irmão, se esse levita que deveria seguir a lei, que deveria seguir a palavra, que deveria transmitir a palavra, como Esdras, né, colocou ali o coração para aprender, praticar e ensinar. Ele não faz isso. Ele toma a mulher como uma coisa, mas independente disso, o que a lei diz a respeito dessa união, homem e mulher? Lá no início, deixa o homem a casa do pai e da mãe, e o que mais, irmãos? Se une a sua esposa e os dois são uma só carne. Isso depende das nossas oficializações, depende do que nós consideramos, ou Deus colocou esse padrão e esse padrão é posto? Esse é o padrão. Esse é o padrão. Ah, mas eu não gosto, mas eu não queria. E por que se uniram? E por que houve essa união? Por que não houve um pensamento? Por que não houve um temor de Deus? Já que ele era um levita e ela era de Belém de Judá, povo de Deus. Que povo de Deus lindo, né? Desobedecendo a torto e a direito, fazendo o que vem na cabeça, e como Paulo mesmo escreveu novamente lá em Efésios, fazendo tão somente a vontade da carne e dos pensamentos. É claro, irmãos, que a base aqui, que a gente vai ver durante o restante do texto, a base do erro, como até o reverendo Antônio trouxe ontem, não é a concubina, mas é o levita. Ou seja, nós desde sábado, irmãos, os homens, né, nós estamos levantaca e vai continuar, tá bom? As irmãs estão só, né? Aí fala, Javé, fala, Javé. Mas cabe às irmãs também, porque são princípios, irmãos. São princípios. E aí as irmãs colocadas como auxiliadoras idôneas devem auxiliar aos seus esposos. Não é tomar o lugar e não é fugir, como essa mulher fez. Se bem que no quadro aqui ela não tinha nem voz. E aí diante daquela situação ela foge. Mas olha como é estranho isso, irmãos. Ela foge, o homem não vai logo atrás, passa 4 meses, para então parece que aí, eu perdi uma coisa, vou atrás. Eu perdi uma possessão minha, eu perdi ali algo que me pertencia, vou atrás agora, que agora que me dei conta. E aí depois de 4 meses, então, seu marido, olha como são os termos, concubina, levita, sem compromisso, mas o verso 3 diz, seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai, este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Parece uma coisa linda, né? Agora vai haver reconciliação. Ele vai falar-lhe ao coração. Que coisa linda. Esse é o romantismo do mundo enganoso e perverso que só conduz à devassidão. Porque de início, irmãos, de início, a Escritura já nos mostra que ele não tinha consideração. E durante o texto isso vai ficar muito mais claro. Ele não tinha a menor consideração por essa que fora feita a imagem e semelhança de Deus, assim como ele. Esse levita que deveria entender, que deveria ali anunciar o padrão, testemunhar do padrão, ele esquece de tudo. É como se ele esquecesse de tudo. Mas isso também é um sinal do pecado. Como a gente viu também no sábado à noite, o pecado ele nos torna tolos, cegos. E essa tolice, irmãos, não é passando pano, como hoje em dia, né? Todas as dificuldades do mundo agora são transtornos, né? São doenças, né? Não existe mais pecado. Se eu sou desatento, desobediente, não é porque eu sou TDAH, porque eu sou isso, porque eu tenho TOD, né? Não tomo Nescau, só tomo todinho, esse tipo de coisa, né? É só desculpa deslavada. E cadê a responsabilidade diante de Deus? E cadê a palavra do Senhor a nos guiar? Não existe. Existe sim. Muitos é que não têm percebido. E como esse levita,
tem andado de forma terrível. Mas então parece que o quadro muda. Ele, vou falar ao coração. Será que é isso mesmo? Ou será que o autor aqui não está trazendo ironias, como a gente vê em vários momentos das Escrituras? Onde tem um texto, por exemplo, lá em Joel, né, diz o fraco, diz que sou forte, coisa do tipo, e ali alguns até tomam aquele texto como se fosse você fraquinho, né, você diz que é forte no Senhor, quando na verdade ali o profeta ele está zombando dos homens que querem se unir contra o poder de Deus. Ou seja, esqueceu a Escritura, está fora da Escritura de novo. Toma a Escritura como a velha serpente, como Satanás, corrompendo e colocando segundo o seu direcionamento. Fugindo da verdade, dizendo que segue a verdade, mas não. Aqui o levita faz isso. Não, vou falar-lhe ao coração. A minha esposa. Essa é a atitude mesmo desse homem para com ela. A gente vai ver porque o quadro se agrava cada vez mais. Mas algo estranho, irmãos. Como é que aquela mulher saiu daquele relacionamento, saiu ali de junto daquele levita, aborrecida, e geralmente, irmãos, quando a palavra nos traz, né, quando temos essa tradução de aborrecimento, acredito que os irmãos já viram em outros momentos, Deus se aborreceu de tal, é um eufemismo, porque na verdade o original nos traz uma palavra de ódio. Não é, me aborreci de tal coisa, não. É raiva mesmo, é ódio, não gostei, ali está no limite. E isso acontece. E ela vai embora. E aí chega aquele que é a figura das suas dores. E aí o pai da mulher faz o quê? Fez mal à minha filha. Tomou a minha filha. Oh, meu genro querido. Oh, que maravilha. Você chegou, vamos tomar ali um cafezinho? Vamos nos alegrar. Você chegou, que coisa boa, que coisa... Meu genro preferido. Olha só que maravilha. Né? E é muito estranho isso, irmãos. Como é que em meio a tantas transgressões tem algo bom? Uma coisa que o reverendo Antônio falou ontem, irmão, estou citando muito o reverendo Antônio, que ficou na mente o sermão de ontem, tá bom? A questão que o pecado nos traz senso de justiça. Que estranho, né? Mas é isso. Você está no mal, você está na lama, você está no lodo. E muitas vezes você se acha o certo, o correto. E aqui está acontecendo isso. Está tudo errado. Tudo errado. Mas não, vai falar o coração, vai haver uma harmonia. E essa é a propaganda do mundo, muitas vezes. Não, você pode andar sem Deus. Você pode andar sem essa palavra. Na verdade, essa palavra já está ultrapassada. Nós somos seres pensantes, modernos, temos raciocínio tremendo e maravilhoso. Devemos editar, devemos modernizar as Escrituras e aí aplicar às nossas necessidades. Como é que eu vou aplicar a verdade à minha necessidade se nem a minha necessidade real eu tenho percebido? Se eu estou tão cego, vivendo o pecado e achando que está tudo bem. Não há direcionamento de arrependimento aqui. O homem, quando a palavra nos diz que ele vai falar ao coração, percebamos, irmãos, não é pedir perdão. Não é reconhecer seu erro, não é reconhecer que tratou aquela mulher de uma forma terrível. Como se ela fosse uma mera mercadoria. Não é isso que acontece. Ele vai falar ao coração com engano. Com mentira, porque ali, aparentemente, em dado momento fez falta. Não, eu estou errado? Não, eu estou certo. Ela é minha coisa, ela é minha possessão. Vou lá, ali, né, mandar um somebody love, né, ali no ouvido, tal, conversar e tal. E vai dar certo. É esse o direcionamento. E aí o sogro, o meu genro preferido, chegou agora, vamos nos alegrar, vamos aqui festejar. E geralmente nesses roteiros de terror, começa assim, né? É uma festa, é uma alegria, é uma celebração que só dá em morte. Que só dá em morte, em depravação.
Continua, seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Agora, como é um casal? Porque para ele, ela é uma coisa. Ele foi falar ao coração para trazê-la, simplesmente. Não foi com arrependimento, com quebrantamento. Foi mais um engano. É mais uma depravação. É mais uma saída da verdade para andar no caminho largo. E então ali celebram, o casal está ali junto. Ao 4º dia madrugam e se levantam para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. E aqui, irmãos, o contínuo do texto é como se aquele homem, o sogro, não quisesse deixar o povo ir embora. Tem um velho deitado que diz, né, quem casa, quer casa. Mas o sogro aqui estava numa angústia, aparentemente, né? Não, você não pode sair, não pode sair. Fica aqui mais um pouco, e sempre o engano. E sempre a mentira. Não, se fortalece mais um pouco. Ah, ficou mais tarde, fica mais um pouco. No outro dia, não, se fortalece mais um pouco. Não, e fica naquela chateação. Algo estranho está acontecendo. Algo suspeito. Por que esse homem não quer que eu vá embora? Eu falei ao coração da sua filha, né? Eu sou o dono dela, ela vai comigo e não tem nada a ver. Mas eu sou o dono dela, ela me pertence. Ela não está mais sob os cuidados dele. Que instância é essa? Para que isso? E aí nós devemos, né, aqueles que têm barba, colocar a barba de molho. Os que não têm, deixa crescer para botar. E é aquela preocupação, rapaz, está acontecendo algo estranho aqui. Porque primeiro pareceu ali uma hospitalidade muito boa, algo muito, né, agradável. Vai haver harmonia, vai haver contentamento, daqui a pouco passa a ser uma chateação. E aqui nós devemos tomar cuidado, irmãos, como em todas as coisas nas nossas vidas, sempre é muito tênue as coisas que são boas e daqui a pouco passam a ser incômodos. Alguém que fica te elogiando, por exemplo, você recebe um elogio, né? Pronto, as irmãs com os esposos, vamos tocar já nesses assuntos, né? O esposo, ah, minha linda. Aí no outro dia, ah, minha fofa, minha princesa. Tu quer o quê? Não é assim, geralmente? Tá querendo o quê? Ou fez o quê? Tá me bajulando demais. Tá alguma coisa errada. Como é que é isso? Nunca fez isso? Por que agora essa bajulação? Princesa? E aqui acontece isso. E aí, então, aquela aparente harmonia passa a ser um entrave, passa a ser algo ruim. Algo chato, algo incômodo. E aí aquele homem, no auge da sua retidão, no auge da sua razão, ele diz, não, basta. Não vou ficar mais. E aí qual horário ele decide sair? Um horário impróprio. Não podia ser diferente, irmãos. Porque é um abismo, puxando outro abismo, puxando outro abismo. E aí, então, ele decide sair num horário impróprio. Era para ele ter madrugado, saído cedinho, que aí dava para andar mais. Com a instância do sogro, ele vai e não, chegou. Chegou a hora. E aqui nós devemos parar um pouco, irmãos, e refletir, quando muitas vezes nós tomamos decisões assim abruptas. Algo está me incomodando, vou me retirar de todo jeito. Aí às vezes você sai da frigideira para cair no fogo, direto. Sem refletir, sem pensar. O que estava acontecendo? Quais são as circunstâncias? Eu estou indo fazer o quê? E há uma completa perdição. E aí, aquele direcionamento, né, de andar sem sentido, andar perdido em densas trevas. Uma tragédia anunciada ali por todas essas situações, por todo esse
esse quadro. E aí nós percebemos, irmãos, que esse homem ele não está sozinho, ele está ali com seu servo, e agora está com a sua esposa, que ele deveria tê-la dessa maneira, mas ele a considera como uma coisa, como uma mercadoria, e eles então seguem viagem. Ou seja, aquela dificuldade, aquele alerta, aquela questão suspeita, passou. Mas de fato passou. De fato, aquele aviso foi só um ponto que a gente ultrapassou e agora não leva nem em consideração? Lembrando das palavras de reverendo Bruno ontem. Como é que o pecado acontece, irmãos? Como é que a queda acontece? Puf! Adulterei. Nem sabia o que era isso. Matei alguém. Não, é aos poucos. E como o reverendo Bruno também falou muitas vezes, irmão, o Senhor permite dificuldades para nos avisar. Acorda. Se acorde, perceba. Você está andando perdido. Volte-se enquanto há tempo. E esses avisos de Deus, irmãos, não são meramente pontuais, mas devem nos guiar, devem nos dirigir, para que nós não continuemos transgredindo contra Ele. E aqui, irmãos, devemos tomar cuidado, que muitos pensam, não, realmente eu não posso pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas tem algo pior. Eu espero, irmãos, que nós crentes aqui não temamos, que o nosso direcionamento em obedecer ao Senhor não é por temor de ir para o inferno, mas é por saber que desagradar a Deus, que desobedecer a sua palavra, que transgredir o seu mandamento de amor, é terrível. Não é o lago de fogo de enxofre, mas é a tristeza do Espírito Santo. Não é você passar o restante da sua existência sob a ira de Deus, mas é Deus enviar o Cordeiro e você zombar do Cordeiro, e você menosprezar, e você não valorizar o que é mais precioso que o Senhor nos concede, que é a sua palavra, que é o seu Filho. Esse levita estava todo perdido. Foi aviso, e ele, na cara dura mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para casa. Só que, como eu disse para os irmãos, ele era peregrino, como nos diz o início do texto, e ele não estava perto de casa. Era distante. E aí, nessa viagem, como ele saiu no horário impróprio, obviamente ele não ia chegar no objetivo, no local correto. E aí, então, ele chega no lugar, passa perto de um lugar chamado Jebus, que até então, irmãos, já deveria pertencer a Israel, mas não pertence a Israel por conta de algumas dificuldades do próprio povo. O Senhor, lá com Josué, disse, vai, domina, não faz negociações com este povo. Domina, a terra eu dou a vocês. E ao povo, veja bem, não é assim. E aí, nesse momento, Jebus já deveria ser Jerusalém, já deveria ser do povo da aliança, mas ainda não é. É uma terra de ímpios. E aí, o servo chega ao levita e diz, Senhor, essa cidade aqui já está anoitecendo, já está difícil, porque nesse período aqui as viagens não é como nós fazemos hoje, não tem as facilidades que temos hoje, né? Não apenas questão de roubo, questão de furto, mas o próprio terreno também não era propício para viagens pela madrugada, sem energia, sem luz. Era bem complicado. Então tinha que se retirar assim e ali pernoitar em algum local. E aquele servo vai e aponta, olha, tem essa cidade. Aí o levita, mais uma vez, na sua razão,
né? Ele, como foi falado ontem também por reverendo Antônio, vai buscar ali um abrigo. Mas abrigo no que eu acho que é abrigo. No que eu penso que é abrigo. E de certa forma, irmãos, o pensamento é até correto. Porque se eu sou crente, eu vou preferir ficar no meio de ímpios ou de crentes? De crentes. Mas parece que aqui talvez fosse melhor ficar entre os ímpios. E é uma coisa que hoje em dia, irmãos, está, assim, tomando conta da mente de alguns. Eu vi há um tempo atrás uma liderança da igreja perguntar quantos amigos ímpios nós temos. Eu pergunto para os irmãos, as escrituras nos falam que há comunhão entre luz e trevas? Nós devemos, e é uma resposta, é uma pergunta honesta aqui, irmãos. Responda realmente aquilo que você tem no seu coração. Nós devemos ter amigos, prestam bem na palavra, amigos ímpios. A palavra nos direciona a termos amigos ímpios? Não. Eu tenho alguém próximo, eu tenho alguém que eu tenho até consideração, mas é meu amigo. Inimigo da cruz, inimigo do meu Senhor é meu amigo. Onde está Tiago na Bíblia desse que diz que eu devo ter amigos ímpios? Porque Tiago nos fala claramente. A amizade com o mundo é o que, irmãos? Inimizade com Deus. Como é que eu vou ser amigo de ímpio? Pastor, Salmo 1, né, pastor? Salmo 1. Exatamente. Não anda segundo o conselho, não se detém no caminho e não se assenta. E aí, hoje, parece que muitos têm seguido esse direcionamento do levita. Irmãos, é um levita, separado ali desde o ventre da mãe, para servir ao Senhor. Deveria conhecer, ter no coração, praticar como Esdras, mais uma vez estando. E aí, não. E infelizmente a gente vê que muitos, e se eu não me engano, irmãos, sábado à noite eu falei e torno a falar dessa questão de muitos hoje estarem até fazendo um movimento, um direcionamento contra retiros e a favor de bloquinhos de carnaval evangélico. Parece que não, mas está havendo esse movimento. Porque nós somos tão luz do mundo que nós nos garantimos. Somos nós que nos garantimos. Não é o Senhor. A palavra diz, apartai-vos da aparência do mal. Não, mas eu sou mais forte. Espera aí. Manda para mim que eu mato no peito e faço gol. Eu vou estar lá no meio das trevas e eu vou resplandecer. Não é Cristo, não é Espírito Santo, não é o Senhor me resguardando, me livrando, me usando, não. E a gente vê, irmãos, aqui na vida, nessa peregrinação, nesse momento terrível, esse proceder. Vamos andar, né? E outra coisa, se misturar com aqueles, não, prefiro o povo. O pensamento é até correto, mas aqui há uma terrível surpresa, porque como o reverendo Bruno também trouxe ontem, nós não somos imunes ao pecado. Você não tomou a vacina do Evangelho e agora o vírus do pecado não toca em você. Não é bem assim, não, irmãos. Não é assim mesmo. Salmo 51, Davi diz que nós nascemos em quê? Em santidade e reverência, irmãos. Não é não? Nascemos em santidade e reverência. Em pecado e iniquidade. Ou seja, a nossa natureza é caída. Ah, o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. Não tem crente ainda caindo nessa balela, nessa conversinha. Vamos ler as Escrituras. Aqui até aconteceu, irmãos, de uma irmãzinha perguntar, reverendo, pastor, como foi que o senhor descobriu tal coisa? Aí Pedro, meu filho, estava perto e disse, lendo a Bíblia. E muitas vezes é isso, irmãos. Tem coisas que está patente, a gente não sabe por quê.
Porque a gente está como esse levita aqui peregrinando, andando, gastando tempo com coisas, ao invés de ser direcionado pela palavra para viver por e pelo Senhor. Ele estava preocupado com a sua vontade. E aí, não, eu sou do povo de Israel, não posso ir ali para Jebus, vamos continuar, vamos para Gibeá ou para Ramá. E aí, então, ele continua. Porém, o seu Senhor lhe disse, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. E aqui, irmãos, nós percebemos como, de início, mais uma estranheza acontece. Porque ele está se direcionando a uma cidade do povo de Deus, que é direcionado, que aprende a exercer hospitalidade. É assim ou não, irmãos? É o que a Escritura nos fala. É o padrão de Abraão. Abraão ficava ali à porta da sua tenda para que, quando alguém passar, ele pudesse ali ajudar, amparar. E naquela ocasião, foi o próprio Deus que veio até Abraão. Então, a hospitalidade, irmãos, é algo que deve ser patente nas nossas vidas. E aqui a gente já vê essa estranheza, mais uma estranheza. Estou andando no caminho terrível, vem uma cidade de ímpios, não vou me desviar. Me desvio e agora eu vou para a cidade do povo de Deus. Quando chego lá, cadê o povo? Cadê a hospitalidade? Cadê o amor? Cadê o cuidado? Cadê a segurança tão perseguida? A segurança tão buscada? Não há. E o homem vai para a praça. E se assenta na praça daquela cidade. E naquela ocasião, como acontece novamente em muitos filmes de terror, vem um senhorzinho, né? Em alguns filmes vem uma senhorinha, traz ali uma pergunta, traz um questionamento, traz um aviso. E aquele senhorzinho, ele era até contemporâneo, ou melhor, conterrâneo deste levita. Volte seus olhos para o verso de número 16. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho do campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Ou seja, aqui a Escritura já está também nos anunciando algo que nós não vamos tratar, irmãos, mas aqui é o pré-anúncio de uma guerra civil que vai acontecer dentre o povo. Que povo unido, né? Que povo do amor. Que povo maravilhoso. Guerra civil entre o povo de Deus. Mas a gente não vai tratar disso. Aqui o Senhor só está ali nos trazendo esses pontos para... E eu espero que os irmãos depois continuem a leitura, tá bom? Capítulo 20 e 21, terrível, o livro dos Juízes termina. Então aquele senhor, ele morava em Gibeá, mas a maioria ali eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, para onde vais e de onde vens? Ele respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor e ninguém há que me recolha em casa. Eu sou levita, estou indo para a casa do Senhor, estou no meio do povo do Senhor. E não há hospitalidade, e não há cuidado, e não há amparo. E é uma coisa, irmãos, que agora tratando de nossas certas dificuldades no batalhão de Deus, da qual nós fazemos parte, a Igreja Presbiteriana, é uma coisa que muitos falam a respeito de hospitalidade, a respeito ali de a pessoa chegar na igreja e ser bem acolhida. É importante, irmãos, tem a sua parcela, mas também não coloquemos os carros na frente dos bois. Não é só o acolhimento que sustenta, mas o acolhimento tem ali a sua porção, tem o seu valor.
na igreja. Como é que a gente diz ser povo de Deus, povo que vive o amor de Deus e não demonstramos esse amor? Não temos acolhido de forma adequada. E muitas vezes, e sobretudo quando a igreja vai crescendo cada vez mais, que às vezes os irmãos se veem num domingo, né, e no outro domingo, passa a semana, não vê ninguém, né, e aí não sabe da vida do irmão, não tem acolhimento, não tem irmandade, de fato. E aí chega gente, chega, sai, e ninguém nem percebe. Graças a Deus, irmãos, nós que fazemos parte da igreja Filadélfia, isso está sendo observado. Graças a Deus. Mas é algo que nós não devemos fechar os nossos olhos, isso acontece. Devemos tomar cuidado com esses pontos. É cada vez mais, irmãos, sendo tratados pela palavra, direcionados pela palavra e sendo ali semelhantes a Cristo. Em dados momentos, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele ali usou palavras mais duras, mais firmes, mas por conta da necessidade da ocasião. Mas em vários momentos, Ele mesmo cansado, Ele acolhia, Ele amparava, Ele auxiliava, Ele curava. E como dito no início, Ele é o padrão está posto. O que nós devemos fazer como seguidores de Cristo? Inventar outro padrão? Buscar ali atalhos? Não, seguir o padrão que é o Senhor. Algo que aqui não estava sendo seguido. Até porque daqui a pouco a gente vai ver. Esses benjamitas eram de fato o povo de Deus, filhos de Belial. E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido também muito nas igrejas. E aí muitos até acusam, né, a igreja do Senhor. Ah, mas a igreja é isso, né, sorveterianos, católicos mansos, um monte de besteira. Né? E aí, na verdade, é pegando quadros de uns e botando em outros, fazendo generalizações terríveis, que não casam com a verdade. Mas diante dessas acusações, diante dessas críticas, devemos sim refletir. Devemos analisar. Mas, sobretudo, irmãos, botar como princípio aquilo que é princípio. Que agora eu vou fazer a pergunta para os irmãos. Ver se os irmãos estão ligados mesmo. Qual é o princípio, irmãos? Qual é o princípio que deve sempre nos guiar? Hã? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas é a palavra, a revelação. Aquilo que Deus nos direciona, aquilo que Deus nos conduz, que é o que justamente o levita estava todo por fora. Porque a palavra diz que era para ele se unir à sua esposa, é concubina. Diz que ele tem ali um direcionamento para estar num canto servindo ao Senhor, ele está perambulando. Diz que é para ele ser prudente e ele se lança ao Deus dará, sendo completamente imprudente. E aí, diante desse quadro de imprudência e de terror, vem aquele velhinho. Diz, onde é que tu és? Tá fazendo o que aqui, rapaz? Só faltou ele dizer que é perigoso. Guarda teu celular. Está aí olhando. Não, homem. Olhando o GPS, está no local certo. Não, guarda isso. Aí ele, então, o levita diz, né? Estamos viajando, vamos para a casa do Senhor. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho, Pai seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique ao meu cargo. Tão somente, e aqui aquele avisozinho do filme de terror que dá aquele calafriozinho. Não sei quantos irmãos aqui assistem filme de terror. Eu confesso para os irmãos, eu entendi particularmente que assistindo filme de terror eu estou alimentando a minha alma com o mal. Então por isso eu não assisto. Mas teve um tempo na vida que eu era, não sei se os irmãos conhecem aqui, Jason, Sexta-feira 13. Pois bem, eu era fã do Jason.
é isso? Você... Faltou um parafuso aí, né? Fã de um assassino, de um serial killer, de um monstro, mas era. Coisa linda de Jesus, né? Misericórdia. O Senhor me livrou disso. Pois bem, irmãos, nesses filmes tem essas questões, tem esses avisos que vai ali nos direcionando para o ápice do susto, do medo, do pavor. E aqui é isso que acontece. Aquele velhinho vem, carcomido, saído do trabalho, provavelmente sujo. E aí, meu amigo, o que você está fazendo aí? De onde você vem? Para onde você vai? Não, olha, eu tenho tudo aqui, não me falta nada, só que ninguém me hospedou. Então vamos para casa logo. Só não fica, somente não passe a noite na praça. Por quê? Estou dentre o povo de Deus. A praça deveria ser um local central, onde o povo ali muitas vezes se reunia para celebrar o Senhor, para fazer momentos festivos, honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Qual o problema estar na praça? Não deveria ter problema estar na praça, mas tem um grande problema estar na praça. Não passes a noite na praça. Levantou para casa, deu pasto aos jumentos e, tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. E percebamos, irmãos, que desde o verso 3, ali, quando ele vai falar ao coração da sua posse, começa ali o álcool a tomar conta. Vamos beber, vamos nos alegrar, vamos esquecer as dificuldades. Vamos andar por nós mesmos. E aqui, mais uma vez, foi dado um aviso, e nesse aviso algo deveria ali chamar a atenção do levita. Por que não está na praça? Mas ele se preocupa com isso? Novamente, ele está nem aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, está tudo tranquilo. Não vai dar nada não. Estou no meio do povo, estou só. Está tudo bem. Só que aí nós temos, irmãos, de uma maneira terrível, um déjà vu. Porque parece que nós estamos lendo novamente o texto que o reverendo Bruno trouxe, ou que ele fez menção: Sodoma e Gomorra. Porque olha o que acontece no verso de número 22. Enquanto eles se alegravam, e percebe, irmãos, é isso realmente que acontece nos roteiros, né? Ali o casal, o grupo de jovens, né, muito festivos, vão para o local, né? Faz a viagem, chega no local, tá tudo maravilhoso. Vamos aqui dar vazão aos nossos desejos, às nossas vontades. Nada pode nos parar, nós somos imortais, nós damos conta. Não tem perigo, sendo que ali já foi anunciado vários perigos. Saída imprudente, falta das escrituras, falta de uma base, momento errado, vizinho de um local de ímpios. Vem um senhorzinho que eu nunca vi mais bonito, traz um aviso estranho, não pode ficar na praça. Não, mas passou. E aí, lembremos de novo, irmãos, o que o reverendo Bruno falou ontem. Pecado não é instantâneo. Ele vai sendo construído. A pessoa ali, por exemplo, para chegar a um adultério, chegar a um homicídio, chegar a um furto, não é do dia para a noite. Vai olhando, vai cobiçando, vai enchendo o coração de fantasia. E aí, daqui a pouco, a armadilha de Satanás funciona. E aí é chorar o leite derramado. Aqueles que são do Senhor, ainda há saída. Mas se você não for? Então o levita, ouvindo, percebendo, ou melhor, não percebendo, todos esses avisos, todo esse cuidado, vamos
nos alegrar, vamos beber. E aí naquela celebração, o que acontece? Sodoma vem à tona. Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, mas não eram benjamitas? Não era o povo de Deus? Não eram membros da... Vou tratar de onde eu estou tratando com os irmãos. Não eram membros da congregação de Bom Jesus Tocantins? Todos maravilhosos, lindos, perfeitos? Servos do Altíssimo? Filhos de Belial. Que pesado, irmãos. Filhos de Belial. Benjamim, o último filho da tão maravilhosa Raquel, que só trouxe dificuldade na vida de Jacó. Os irmãos voltarem novamente, né, a ler ali o Gênesis, perceba ali a mulher, a primeira mulher, e a mulher verdadeira ali, dela vem Levi, dela vem Judá, dela vem dos 12, 6 são de Lia, mas o amor é Raquel. E Raquel ali, no último momento, Deus apresenteia com José, mas não, eu quero mais um. E esse mais um é Benjamim. Que vem essa descendência que aqui é tratada como filhos de Belial. E mais na frente, irmãos, essa tribo, ela seria dizimada. Mas eu acredito que vai ser tratado em outro momento com os irmãos essa questão de Benjamim. Tá bom? É só para os irmãos já ficarem atentos aí. Algo vai acontecer com relação aos benjamitas. Então, os benjamitas, filhos de Belial, cercam a casa, bate à porta e fala ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Sodoma e Gomorra plena, só que, irmãos, o buraco é mais embaixo. Porque em Sodoma e Gomorra, quem foi enviado a Sodoma e Gomorra, irmãos? Anjos. Que trouxeram o quê? O juízo, mais salvação. Ou não? Não, irmãos? Houve salvação em Sodoma e Gomorra? Irmãos, exatamente. Sodoma e Gomorra foi destruída. Mas Ló não saiu de lá, foi salvo. Tanto é que Pedro depois ainda fala a respeito do justo Ló. Então houve, sim. E aqui? Cadê os anjos? Cadê a escapatória? Cadê ali o escape? O escape seria ter obedecido desde o princípio. E aí tem momentos, irmãos, que o leite já foi derramado. E aí, daqui para frente, como está dizendo hoje em dia, né? Daqui para frente, só para trás. E aí o que acontece? Vamos lá abusar do levita. Vamos abusar do nosso irmão. Vamos abusar do servo do Senhor. Vamos abusar daquele que deveria ser quem anuncia o padrão, quem serve ao Senhor. Mas antes de prosseguirmos, irmãos, eu percebi alguma dificuldade aqui com Ló. Voltemos um pouquinho para Ló. Irmãos, novamente, houve salvação ou não? Houve, irmãos, houve. É que eu fiquei, achei meio estranho assim, que os irmãos parecem que quando falam, não foi só juízo de Deus. Apesar de Ló, e eu confesso para os irmãos, teve um tempo que tanto Ló quanto ontem também foi tratado a respeito de, são parentes aqui, rapidinho, Ló e José. E eu confesso para os irmãos que assim como eu lia Ló como um depravado perdido, contaminado e condenado,
Eu tinha José como menino mimado, fofoqueiro e amostrado. Só que, lendo com cuidado, irmãos, lendo com cuidado, depois Pedro vai dizer que Ló é justo. Se a Escritura me fala que alguém é justo, qual a base que eu tenho para dizer que não é? Eu tenho base para dizer que não é? É a Escritura que fala. E ele é a verdade. E lendo com cuidado José, que é um tipo de Cristo, que aponta claramente para o nosso Senhor. Claro, irmãos, José não era perfeito. Mas quando ele falava dos irmãos para o pai, como foi que o reverendo Antônio falou a respeito dos filhos com relação a Jacó ontem? Quem lembra? Eles viviam como? Eles viviam como? Obedecendo, temendo o pai, buscando conselhos do pai, era isso? Não. Vivia, ó. E José, então Jacó, que amava José, mais do que os demais, e demonstrava isso, outra falha do nosso irmão Israel. Meu filho, vá lá ver o que seus irmãos estão fazendo. E traz aqui para o pai. Para o pai saber o que está acontecendo. Aí o ódio foi direcionado a José. E aí depois, irmãos, quando ele fala a respeito dos sonhos que Deus havia concedido a ele, ele está se empolgando mesmo? Ele está se amostrando? Ou ele está simplesmente compartilhando aquilo que Deus o havia concedido? Então José era de fato amostrado? Ou ele simplesmente estava evidenciando aquilo que o Senhor o havia mostrado, diferente desse levita? Quando ele falava dos irmãos, ele estava sendo mexeriqueiro, fofoqueiro, a língua maior do que o corpo? Ele estava obedecendo o pai. O pai disse, meu filho, faça isso. Espera aí, pai. Aí eu vou ficar mal com meus irmãos. Não. Obedecer ao pai. E até como foi falado, até esqueci agora, mas essa questão de obedecer de forma pronta. Acho que foi no momento da devocional. De estar pronto para obedecer a Deus. Não foi isso? De estar ali, Deus diz, falar algo, e nós estarmos, eis-me aqui, para andar segundo a vontade de Deus. Jacó, para José no tempo, era essa figura. Ele apontava para o Senhor. E aí José, obviamente, tinha que honrar o pai, e então fazia essa situação. Então, irmãos, as Escrituras, e eu espero que os irmãos, com esse parênteses que a gente vai fechar agora, que nós tenhamos o cuidado de realmente nos aprofundar. Quantos falam que, por exemplo, Maria Madalena era prostituta? A palavra não nos fala isso. Quantos tem José como um mexeriqueiro? E a Escritura não nos fala isso. Quantos falam que Manassés, lembra de Manassés, o pior rei de Judá, que matou seus filhos, que ali ele não se arrependeu? Eu ouvi isso, irmãos. Eu ouvi isso em um púlpito. Um pastor dizendo, o arrependimento de Manassés foi fachada. Leia a Bíblia, meu amigo. Não foi fachada. Deus o encontrou mostrando a sua misericórdia, a sua graça, e que não há pecado que não possa ser remido pelo sangue do Cordeiro, senão aquele que ele disse que é indesculpável. É ele quem diz o que é o que deixa de ser. E nessa história, irmãos, a gente vê quanto mal acontece se nós não levarmos isso em consideração. Aquele princípio lá com nossa mãe Eva, com nosso pai Adão, a indiferença dele, a maneira de querer viver independente de Deus, aquilo foi o princípio e muitas vezes nós não levamos isso em consideração, mas até a volta de Cristo. É isso que tem nos feito chorar. Foi com isso que a morte adentrou o mundo.
eu tenho um padrão diferente do que o Senhor me deu. E é por esse padrão que eu vou andar. Não vai andar. Você vai dar com a cara no chão. Porque é isso que acontece. Você vai se rastejar na lama. Você vai estar em densas trevas, odiando uns aos outros. Vivendo uma fantasia de amor, de fala ao coração, de cuidado mentiroso. De só o povo de Deus, somos crentes. Como eu falei, sabe, né? Sou crente gay, sou crente homicida, sou crente estuprador, sou crente pedófilo. Daqui a uns dias está chegando isso, irmãos. Daqui a uns dias. Novamente, daqui para frente é só para trás mesmo, é o que a Escritura nos fala. E muitas vezes nós temos fantasiado. Essa história aqui é terrível. E é terrível. Mas ela não está aqui à toa. Não é para simplesmente ali trazer tampar um buraco ali com relação a questões ou coisa do tipo. Não. É o Senhor mais uma vez revelando, nos mostrando quão terrível, quão nojento, quão horrendo é a transgressão da sua palavra. Porque muitas vezes, irmãos, de uma forma automática, vem à nossa mente, o salário do pecado é a... Mas é só uma frase. Não passa de uma frase. O que é essa morte? O que isso causa? Quais as circunstâncias? E, sobretudo, a quem toca? Porque não é tanto, irmãos, e temos cuidado com isso. Muitas vezes nós queremos mais nos preservar do que realmente preservar, ou buscar santificar, como Pedro nos fala, aquele que é digno. Não é autopreservação, até porque o nosso Senhor diz que aquele que quer vir após mim, faça o quê? Se autopreserve? Aquele que quer vir após mim, cuide de si mesmo? Aquele que quer vir após mim, faça o quê, irmãos? Negue-se a si mesmo. E tome sobre si um símbolo de morte. Cruz, eu sei que às vezes a gente usa, né? Eu até tenho em casa, né? Cordão, né? Dourado e tal. Mas cruz, irmãos, é um símbolo de humilhação, de morte. O Senhor não nos chama a andar separados da sua palavra e vai dar tudo certo. O Senhor não nos chama a andar em desobediência aberta, clara, e dizer, mas eu sou cristão. Sou cristão. Porque eu acho bonita a palavra de Deus. Meu amigo, você pode ser cabeção, ter de Gênesis a Apocalipse guardado na tua mente como informação. Se eu não me engano, foi até o reverendo Bruno que falou isso também. Você não pratica, se você não manda, se você não coloca em prática o que a Escritura fala, o que ela direciona, não vale de nada. Não é isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13? A respeito do dom do amor? Foi isso, irmãos? Foi isso? Estou perguntando, irmãos. Foi! Então, irmãos, olha como o pecado é terrível. Olha como o pecado, ele ali quebra, corrompe e torna aqueles que deveriam ser luz e sal. E aqui também tenhamos cuidado, né, de não fazer erros cronológicos, né, chamar o povo de Israel de povo cristão, que ainda não era. A base é Cristo, obviamente, desde sempre. Mas não eram cristãos ali, vamos evangelizar para tornarem-se cristãos. Não, não era isso, obviamente. Mas seguia um padrão da palavra de Deus. E esse levita deveria viver dessa maneira e apontar e testemunhar. E ele se coloca numa situação terrível, onde aqueles que deveriam estar com ele, impactando esse mundo, sendo testemunhas, não, andemos como mundo, porque precisamos ser relevantes como mundo, e aí vamos negociar valores eternos com coisas passageiras. Então,
Eles falam aquele Senhor, e como eu disse para os irmãos, nos traz a sombra de Sodoma e Gomorra. Porque o que acontece? Parece que o Senhor aqui, ele aprendeu muito bem com Ló. O Senhor da casa saiu a ter com eles, e lhes disse: não, irmãos meus. Parece a boca de Ló falando. Não é a mesma coisa? As mesmas palavras. Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Minha filha virgem, completamente semelhante. Minha filha virgem e a concubina dele trarei fora. Olha, meus irmãos. Porque assim, lá Ló, ele disse: eu tenho 2 filhas, façam o que vocês acharem melhor. Aqui o senhorzinho do filme de terror, ele é mais claro ainda. Porque ele disse: trarei para fora humilhai-as. Humilhai-as. Não é fácil o que vos parecer melhor. Vocês querem abusar? Vocês querem dar vazão aos seus pecados? Pois bem, eu vou proporcionar isso. O cidadão lá de Efraim, que assim como o levita, deveria testemunhar para esse povo. Todo esse povo deveria ser um testemunho aos demais da graça de Deus. E onde é que eles estão? Um cerco, um lamaçal, em algo terrível, imundo, em uma fossa. E achando que está tudo bem, estamos limpos, somos verdadeiros, somos padrão. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. E aí, aquele homem levita, testemunho do Senhor, que estava se direcionando à casa do Senhor, aquele que falou ao coração da sua esposa. Qual a manifestação dele aqui, irmãos? Qual é a manifestação do sagrado levita, do ungido do Senhor, que não pode ser tocado? Qual é a atitude dele? A mesma de Jacó. Covardia. Indiferença. Ele que se deveria colocar como protetor, ele foge. Não, é só uma coisa mesmo. Se tu quer dar tua filha, problema teu. Só que algo terrível, e novamente outra ambiguidade, irmãos, acontece no texto, porque diz: porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E a ambiguidade aqui, irmãos, é que alguns pesquisadores, alguns estudiosos, vão dizer que foi o senhorzinho, né? Ele anunciou que iria entregar a filha também. Só que aí na confusão, não, vai só a concubina. Vai, tu já é uma coisa mesmo? Vai. Só que outros, de uma maneira até mais condizente com o original, vão dizer que é o próprio levita. É como se o velho tivesse lá tentando negociar com o mal, e ao levita: vamos parar de conversa. Vai! Usando a mulher de escudo. E até uns memes que acontecem na internet, né? Umas pegadinhas aí, tá o casal lá, bonitinho. Aí vem um monstro, o cara deixa a mulher e sai correndo mais rápido que não sei o quê. Nem bala pega. É uma figura atual do que está acontecendo aqui. De um jeito ou de outro, irmãos, olha que cena terrível. Homens, como o reverendo ontem falou, de uma maneira muito apropriada, frouxos. Homens de geleia. Irmão,
Quer falar? Não? Homens de gelatina. Irmãos, perdão, que eu estou só falando aqui, né? Mas, irmãos, daqui a pouco, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Daqui a pouco eu vou dar espaço. Mas homens de geleia que diante de algo terrível, de algo claramente hediondo, o que eles fazem? Não é comigo. Não vai afetar a mim. Está afetando a você, meu amigo. Não, mas não está, não. Não é comigo, com a minha carne. É com a minha coisa. Então, tanto faz. Faz aí. Abusa. E aí, pelo menos o texto nos traz, não nos fala a respeito da jovem virgem. Podemos, então, ter essa esperança de que pelo menos a virgem teve um livramento ali. Mas isso não diminui, irmãos, o quadro hediondo, o quadro terrível. Pensa aí, você numa casa, um monte de gente batendo e querendo, e aí, para acabar a conversa, o homem, ao invés de como um herói, mesmo que ele morresse, mas ele não levanta um dedo. Pelo contrário, segundo alguns que eu acabei de comunicar aos irmãos, para alguns, é ele próprio que joga a mulher. Ou seja, estava todo errado, né? Um erro a mais, um erro a menos, não faz diferença. E faz diferença sim. Porque um erro a mais é mais transgressão, é mais dor, é mais sofrimento, é mais impacto. E aí esse homem que deveria espelhar ao Senhor, testemunhar do Senhor, ele se torna indiferente quanto àquele quadro. E ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. Mas não era marido? Percebamos, irmãos, como a Escritura, em vários momentos, ela vai nos esclarecendo as coisas. No começo, levita, concubina. Depois, marido, sogro. Depois, o teu servo e tua serva. E aqui agora, uma coisa e o seu dono. Porque a palavra Senhor significa isso, irmãos. E é terrível perceber quantos crentes dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor. Tem até locais, né, que diz Jesus Cristo é o Senhor. Mas não sabe o que significa Senhor. Senhor não é o meu governante. Senhor não é aquele que me dá sugestões. Senhor é aquele que é o meu dono, que tem autoridade sobre mim, que eu devo obedecer, porque eu sou dele. Quantos dizem que o Senhor Jesus é o seu Senhor, mas isso não passa de verbalização fútil e tola. Então, percebamos, a mulher aqui agora é uma coisa pertencente àquele levita. E aí então, levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ou seja, ela durante toda aquela madrugada foi abusada, humilhada. Em dado momento os homens cansaram. Deixa para lá. Ela foi cambaleando, sem forças, ferida, não apenas no seu físico, não apenas na sua carne, mas no seu interior. E ela tomba no limiar, ela tomba na soleira da porta. E aquele homem terrível, que deveria ser o guardião, que deveria ser o protetor, olha que quadro, irmãos, nojento. E aí a gente percebe que os filmes de terror,
comparado à realidade da Escritura, às vezes são até fichinha. Porque eu lembrando dos filmes do Jason, como eu falei para os irmãos que eu era fã do Jason, meu irmão não chegava a esse grau de terror, de nojo, de algo terrível de fato. Porque a mulher chega ali praticamente morta, desfalecida. E aí qual é a atitude do protetor, do levita, do separado, do santo, do representante do povo de Deus? Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Como pode, irmãos? Como pode chegar a esse grau de indiferença? É a mesma coisa, irmãos, que nós muitas vezes, até alguns aplaudem sem perceber, de, por exemplo, vamos cuidar das tartaruguinhas, vamos cuidar dos cachorrinhos, vamos cuidar dos gatinhos. E eu não estou dizendo que há dificuldade nisso. Mas vamos cuidar dos bichinhos e vamos matar os filhos nos úteros das mães. Vamos cuidar dos cachorrinhos, pai e mãe de pet, meu filhinho. Meu filhinho, chamar um cachorro de filho. Chamar um gato de filho. Irmãos, nós devemos sim ter empatia, são criaturas de Deus, feitos para a glória de Deus, mas não confundamos. É o mesmo grau. É uma coisa. Um ser humano tendo sido abusado, tendo sido aquele que te livrou de algo ruim, porque de certa forma, a concubina aqui, ela foi um livramento do levita. Ou não? Sim. Ele não sofreu porque ela foi dada no lugar dele. Não é isso, irmãos? Foi isso. E qual a atitude dele para com ela? Levanta-te, coisa. E aqui, irmãos, de uma forma bem particular, abrindo outro parêntese, nós estamos nessa manhã desfrutando desse momento gracioso por conta de quem? Por conta de quem, irmãos? Do Conselho da Igreja Presbiteriana Filadélfia, que organizou aqui. É isso? Não. Porque o Senhor nos concede. Porque o Senhor tomou as nossas dores. Porque o Senhor morreu a nossa morte. Porque Ele tomou a nossa humilhação. Porque Ele tomou a ira que justamente era apontada contra nós. E o que muitos têm feito ao direcionar-se ao Senhor da glória, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a raiz de Davi, ao leão de Judá. Levanta-te, me serve mais um pouco. Ressuscita os meus sonhos. Ouve o meu chamado e faz como eu quero, porque eu determino. E você não é Senhor coisa nenhuma. Você é a minha coisa. Pastor, verbalizar é difícil, né? Parece que o praticar sem verbalizar está tranquilo, como levita. Mas quando ouve, parece que dói, o coração aperta, a garganta fecha. Não, não é assim, pastor. É, irmão, é. É assim muitas vezes que nós olhamos para o nosso Redentor. Estava até comentando com o irmão Neto, a congregação, que ali aproveitaram um cartaz, né? E no Vale da Sombra do banheiro masculino. Mas também tem no Vale da Sombra do banheiro feminino, viu? Fala, Javé. E aí no banheiro, irmãos,
E eu estou falando isso porque, não é porque eu sou mais forte do que vocês, estou querendo dizer, vocês façam isso. Não, irmãos. Eu também tenho um celular. Eu também sou pecador. Eu também, muitas vezes, como esse levita, coração duro, quer andar longe do Senhor, quer fazer as suas. E aí, nesses momentos, irmãos, nós devemos lembrar do Cordeiro, que em nenhum pensamento, e algo tremendo, irmãos, como é, pare para pensar aí, como é você não pecar nem em pensamento, em nenhum momento. Ah, pastor, mas no Getsemane, vamos lá no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em qual momento o Senhor pecou? Em qual momento o Senhor transgrediu? Em qual momento ele falhou? Porque nós temos o tratado como uma coisa. E como muitas vezes nós o temos tratado como um serviçal, como uma concubina, que eu não quero compromisso. Ah, Jesus me salva. Me salva. Eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo do lago de fogo e de enxofre. Mas compromisso? Não. Compromisso não. Aí é um pouco demais. O senhor está querendo demais. Me livra, dá conta, faz e acontece que eu é que vou fazer. Irmãos, não é assim. O padrão está posto. A revelação nos é concedida. E o que nós temos feito, e como temos andado, e reconhecemos a nossa carência, a nossa falência, a nossa necessidade, e temos de fato nos humilhado diante daquele que pode, e não só pode, mas faz, salva, transforma. Nós temos recorrido ao nosso Senhor. Nós temos recorrido ao nosso Deus. Nós temos recorrido ao nosso Redentor. Ao amado das nossas almas. Pergunte-se agora. Ele é o amado da tua alma? De fato? Ou algo outro ocupa esse lugar? Às vezes até coisas lícitas. Desejo de uma família, de um matrimônio, de um serviço para poder servir. É isso que tem ocupado a tua vida, a tua mente, o teu direcionamento? Ou é a glória do Senhor? Ah, pastor, mas eu não posso, é uma coisa e outra. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. E eu confesso, irmãos, há um tempo atrás eu não conhecia essa verdade. E achava que era de todo jeito mesmo. Mas a partir do momento que o Senhor nos encontra, não existe outro. Não existe outro padrão, não existe outra rocha, não há outra saída. E eu não estou dizendo para os irmãos que eu não falho, porque eu falho. E talvez eu seja, provavelmente, eu sou pior do que todos vocês aqui. Mas como nós temos nos lembrado onde abundou o pecado, o que acontece, irmãos? Superabundou a graça. Não é uma frase de efeito. Não é um slogan evangélico. Não é uma mera emoção passageira, pontual. É a verdade. Ele nos livrou. Ele morreu. Ele foi ao limiar. Deu a sua vida. Mas antes de prosseguir, olhando para a luz, que já temos um vislumbre, voltemos para as trevas. Porque naquela ocasião,
olhando aquela criatura feita à imagem e semelhança de Deus, aquele homem insensível, covarde, nojento, e homens, ouçamos. Porque muitas vezes nós olhamos, é o levita. É o levita ou é o levita? Aquele que deve servir e não tem servido. Então, ele olhando aquele quadro, ele age de uma forma nojenta. Mas dá para piorar? Dá para piorar. Levanta-te, vamos. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, aqui é o Jason escritinho. Tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os termos de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Então, o quadro de uma concubina pagar pelo levita não foi o suficiente. Para que fique claro na nossa mente, irmãos, qual o limite do pecado? O pecado não é município que tem limite, não. Dá espaço e ele vai, ele vai, ele vai. E até a volta de nosso Senhor, ou a nossa ida a Ele. Essa luta constante. Não é domingo a domingo, não, irmãos, porque muitas vezes nós parece que andamos nessa frequência, né? No domingo eu sou crente, na segunda eu sou crente, na terça mais ou menos, quarta já estou ali, né? Muita agonia. Na sexta, e aí no sábado, opa, volto a ser crente, domingo sou crente. Com perdão da palavra, irmãos, muitos não têm sido crentes, têm sido cretinos, não têm seguido a palavra, têm verbalizado e têm negado a palavra. E esse que anda nesse caminho, olha o quadro que se apresenta. A mulher é usada como escudo, e ao invés dele conduzi-la, pelo menos, a um velório, a um enterro digno, não, foi pouco, esquarteja, corta as partes. Para quê? Para enviar. Porque como os patinhos, fofinhos, bonitinhos, né? Olha o pecado. Não fica parado, não fica quieto. Se não fosse o Senhor, irmãos, refreando os nossos pecados, se não fosse o Senhor refreando os nossos erros, as nossas mazelas, é isso que o pecado faz. É dessa maneira que o pecado age. Então não brinquemos, irmãos. E glórias a Deus que o Senhor permite-me, juntamente com os irmãos, hoje estar ouvindo isso. Porque assim como os irmãos, eu preciso ouvir, eu preciso meditar todos os dias e perceber o meu Senhor me dizendo: não é assim. Eu te seguro, eu te garanto, eu te protejo. Busca a minha palavra, busca a minha presença, porque senão você vai ser um esquartejador, você vai ser um assassino, um abusador, um pedófilo, um estuprador, um homicida, um genocida, o que quer que seja, irmãos. Hoje em dia parece que homem tóxico, né? É o pior dos palavrões. Masculinidade tóxica. Oh, que medo. Mas nada mais é do que uma figura do mundo tentando
fazer-nos homens de geleia. Homens muito sensíveis, florzinhas, ao invés de servos de Cristo. Ao invés de homens, de fato, homens que vivem para a glória de Deus. Esse homem esquarteja e envia a depravação, envia o mal. Para quê? Para futuramente, irmãos, como eu disse anteriormente, nós não vamos tratar, mas essa atitude desemboca em uma guerra civil no meio do povo de Deus. Pare e pense aí, uma ilustração rasa, mas para que a gente se aproxime mais. Pensa aí, lá na graça, acontecendo alguma dificuldade, vamos anunciar. E aí chega aos ouvidos da Filadélfia, de Bom Jesus, de Cajazeiras, de São Félix. Vamos nos unir e acabar com a graça. Não é horrível isso, irmãos? É isso que está acontecendo. Só que às vezes a gente, não, as tribos de Israel, lá longe. É aqui, irmãos. É aqui acontecendo. E tratando do batalhão de qual nós fazemos parte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu peço encarecidamente aos irmãos, orem pela igreja. Se eu não me engano, é esse ano, né, reverendo? Teremos Supremo Concílio. Teremos a reunião nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde vai ser decidido a respeito de lideranças, onde assuntos de extrema importância vão ser tratados. Mais uma vez, tentarão colocar ordenação feminina. Ah, pastor, mas isso é errado? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, oremos, irmãos. Porque deixados por nós mesmos, não é a instituição que nos mantém. Não são os homens. Não é o colegiado. Mas é o único que pode nos garantir, que pode nos livrar, que pode nos salvar. É o Senhor. Então, roguemos pelo batalhão do qual nós fazemos parte. Eu digo batalhão, irmãos, porque o exército do Senhor não é simplesmente igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é um batalhão do exército do nosso Senhor. Temos outros batalhões, batistas e outros mais. Nós não somos o exército de Cristo. Nós fazemos parte do exército como um batalhão. Existem outros batalhões. Então roguemos, Senhor, nos traz temor. Nos traz tremor. Que de fato possamos perceber que, se deixado a nós mesmos, nós seremos como esse levita, padrão de moralidade, padrão de justiça, como o reverendo falou ontem. O pecado dizendo que é justo, o pecado apontando para a retidão. Falso. Porque não é próprio do pecado fazer isso. Então, olha que quadro terrível. Concluindo, um esposo que deveria cuidar da esposa, se entregando por ela. Todo o inverso. Um filme de terror, um roteiro horrendo, que deve despertar em nós, sim, temor, mas não desesperança. Porque lá em Efésios 5, 25, abramos nossas Bíblias. Efésios 5, 25. Maridos. E o levita foi chamado de marido, não foi? Foi? Pois bem. Maridos, amai vossa mulher. Vossa, não está plural. Vossa mulher.
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E como ele se entregou por ela? Até a morte, e morte de cruz. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque diante desse anúncio de esperança, e agora voltando os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, a luz do mundo, nós percebemos ele tomando as nossas dores, tomando as nossas enfermidades, pontualmente sendo desamparado, mas corajosamente dando-se e dizendo: faça o seu pior. Morte, faça o seu pior. Humilhação, faça o seu pior. Pecado, faça o seu pior. E aqui, irmãos, obviamente, a dívida não é com relação ao pecado, com relação a Satanás, como alguns, em tempos atrás, pensaram, né? A nossa dívida é com o diabo. Não, a nossa dívida é com Deus. E é o Senhor Jesus dizendo: ó morte, faça o teu pior. E o que a morte pôde fazer com ele, irmãos? Nada. Porque ele se deu. Ele se deixou 3 dias. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Ressuscitou. Para a glória de Deus Pai, nossa completa reconciliação. A concubina morreu. A concubina foi esquartejada. A concubina foi humilhada, mas não esquecida. Porque hoje estamos tratando, e até a volta do nosso Senhor, esse tema, esse texto será tratado. Mas aquele que se entregou em nosso favor, como ela ali, e perceba, ela foi empurrada. Ela livrou, de certa forma, mas ela foi empurrada. E o nosso Senhor, ele foi empurrado? Ele se deu de braços abertos para nós hoje ficarmos tratando como uma concubina. Não. Ele morreu. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Primariamente para a glória de Deus, para a vindicação do nome de Deus. Mas sua graça, o seu amor, a sua bondade é tão imenso que nós, miseráveis levitas, que nós, miseráveis, temporariamente filhos da ira e da desobediência, filhos de Belial, fomos impactados, transformados, e hoje devemos perceber que somos novas criaturas. Como eu sou nova criatura vivendo a carne, como eu sou nova criatura desobedecendo ao meu Senhor, como eu sou nova criatura sendo indiferente à sua carta de amor, como eu sou nova criatura não seguindo a sua palavra e vivendo, como o reverendo falou, vivendo uma indiferença pecaminosa. Que esse texto, irmãos, que esses versos que nós tratamos aqui, essa reflexão que o Senhor nos permite nesse momento, que ela não venha a entrar por um ouvido e sair por outro. Que não tenhamos apenas, não tivemos apenas um momento de entretenimento, que infelizmente algumas pregações ultimamente têm sido isso para alguns. Que não seja isso. Mas que de fato o Senhor, com graça e misericórdia, tenha nos tratado e continue nos tratando. Porque essa é tão somente a 4ª palestra. Não é isso? 4ª? Sábado, domingo 2.
Ou seja, o lombo ainda vai arder, o coração ainda vai apertar. E que o Senhor Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Que Ele desvende os nossos olhos. Que Ele nos ilumine, que assim possamos de fato e de verdade, irmãos. Não é por conta de retiro, não é emoção pontual, mas que de fato e de verdade reflitamos no nosso compromisso, na nossa aliança, que Ele fez, não fomos nós, que Ele fez em nosso favor. E que assim o amemos, o adoremos e o sirvamos com tudo que temos e com tudo que somos. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos.